Olá, muito bom dia a você que acompanha mais um capítulo deste mundo corporativo aqui na CBN. E a nossa conversa hoje é sobre gestão de marcas. O nosso convidado é Leonardo Lanzetta, sócio e diretor executivo da Dia Comunicação e vice-presidente de agências do Popeye Brasil. Leonardo Lanzetta, muito boa tarde ou muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Tudo bom? Prazer estar aqui. Tudo bem. Leonardo, o que faz uma marca ficar no topo da preferência do cidadão? Bom, o que a gente pode dizer é que para essa marca ficar ali no topo da preferência, ela tem que ter se relacionado durante algum tempo de forma muito encantadora, tem que ter feito diferença na vida dessa pessoa ou participar de momentos importantes dessa vida para que ela fique com um selo gravado não só na mente, mas também no coração dessas pessoas. Quanto tempo uma marca leva para chegar a essa situação? Olha, não existe um tempo específico. Agora, um trabalho que a gente chama de branding, né? Que é esse processo de atribuir valor às marcas, de construir valor para as marcas, não existe um tempo determinado. Agora, não é um processo de curto prazo. Se você vai trabalhar com marcas, se você quer construir marcas, você precisa construir essa marca ao longo do tempo. Não é um processo curto. Dificilmente você vai construir uma marca, sedimentar uma marca de forma efetiva, forte, ganhar essa preferência, atribuir valor com menos de um ano, né? Há exceções das empresas de internet que estão vindo com uma velocidade absurda e estão ganhando relevância até em prazos curtos. Hoje se constrói uma marca com maior velocidade em função de toda a tecnologia que se tem à disposição e canais que se tem para chegar de diferentes maneiras ao consumidor? Olha, velocidade é o que está acontecendo com a gente hoje no mundo. A gente está ganhando velocidade e mais velocidade e mais velocidade e mais velocidade, está ficando cada vez mais difícil de acompanhar. Recentemente a gente estava vendo um estudo onde está dizendo que a sensação das pessoas é que elas estão correndo em cima de uma camada de gelo fino. E que elas correm, não podem parar de correr. Aí você pergunta, para onde você está correndo? E as pessoas falam, não, isso não importa. Importa é que eu não posso parar de correr, porque senão eu afundo. Então, baseado nessa sensação coletiva que a gente vive hoje, é natural que as marcas que se encaixem nesse contexto, e eu acho que a gente está falando de marcas de internet que têm crescido e têm se posicionado com uma velocidade absurda, têm coerência, se encaixam perfeitamente nesse ambiente e, por isso, conseguem se estabelecer de uma forma muito rápida. Mas da mesma forma que elas tendem, muitas crescem muito rápido, outras também morrem muito rápido, né? E aí até eu fico pensando um pouco nesse cenário, quer dizer, esse próprio consumidor que está em alta velocidade, todos os processos em alta velocidade, não é mais difícil até você conseguir fazer com que ele preste atenção e faça com que aquela marca, como você disse, esteja carimbada? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que, na verdade, a marca hoje não pode esperar que o consumidor vá buscá-la, né? A marca, para que ela possa ter diferenciais relevantes, ela tem que se encaixar nas ocasiões vividas pelo consumidor. Porque o que acontece com o processo desse de formação de valor das marcas é um processo, assim, eu costumo falar assim, em palestras da seguinte forma. A gente, ao longo da nossa vida, a gente está falando da emoção e do carimbo. Tudo que a gente olha para o nosso passado, a gente lembra das coisas que mais emocionaram a gente, tanto positiva quanto negativamente. O conjunto dessas coisas é que faz com que a gente forme opinião, ou tenha fidelidade, ou tenha alguma coisa, algum tipo de afeto maior ou menor por determinada coisa, ou até traumas, né? Então, o que acontece é que as marcas que estão presentes nesses momentos, né, que foram emocionantes ao longo da sua vida, percebidas direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, passam pela famosa que eu chamo a peneira das marcas, né? E esses valores que são construídos, que passam por essa peneira e se mantêm ao longo do tempo, é que fazem com que você tenha efetivamente esse top of mind, ou que tenha efetivamente essa preferência na hora de você escolher essa marca na gôndola, ou optar por uma determinada marca de serviço, ou sentir segurança naquela marca para poder optar por ela dentro até de uma categoria nova de serviços. Você, logo no início dessa nossa conversa, usou uma expressão, branding. E o Alisson faz a seguinte pergunta pelo Twitter. O que é branding? Como é o processo de criar, de construir, de consolidar uma marca? Bom, respondendo para o Alisson, então, o processo de branding é um processo, assim, bem, como eu falei,
tem que ser bem consciente. Importante que o gestor da marca tenha a clara noção de que ele não pode estar sendo carregado por essa marca, ele tem que estar no volante desse processo. Então, o que é branding? O branding é todo esse processo que você usa, esse conjunto de técnicas que de forma integrada vão estar construindo, focados em construir valor para essa marca, valor de mercado, para que essa marca tenha efetivamente atributos diferenciais e efetivamente um valor maior, tanto emocional quanto financeiro. O conjunto de técnicas que você pode usar são diferentes e são ilimitadas. Algumas bem conhecidas, como a propaganda, como toda a parte de design, toda a parte de experiência, você pode falar de eventos, você pode falar de todo o ambiente online. Agora, o mais importante, que eu acho que a gente deve focar a conversa, é lembrar que a gente tem que não pensar na ferramenta, e sim pensar no consumidor, os indivíduos que você quer atender, que você quer encantar e que você quer conquistar a fidelidade e a preferência. Então é pensar que esse indivíduo, ele é uma pessoa diferente em cada ocasião da vida dela. Vou dar um exemplo, Milton. Se você está saindo daqui, está indo aqui embaixo, está morrendo de sede e quer tomar um refrigerante. Aí você vai parar num barzinho que for mais próximo para comprar uma latinha de refrigerante, você vai pagar lá entre torno de R$2 a R$3. Ok, você matou sua sede, está tudo resolvido. Aí você mais tarde foi convidado para um jantar, está indo numa churrascaria maravilhosa, rodízio, comer bastante, etc. E aí você vai pedir uma latinha de refrigerante que deve custar aí por volta dos seus R$6. E você também nem pensou, você pediu 1, 2, 3 e saiu e pagou feliz da vida. Mas se você no dia seguinte passar pelo mesmo barzinho, pedir a mesma latinha e ela estiver custando R$6, acho que no mínimo você vai se sentir roubado ou vai nunca mais voltar naquele lugar. Mas como pode acontecer? Você é a mesma pessoa. Né? O que acontece? Nós somos pessoas diferentes no trabalho, diferente da pessoa que nós somos em casa, diferente das pessoas que nós somos com a nossa esposa, diferente das pessoas que nós somos com os nossos amigos. Então, a gente tem que entender quais são as ocasiões dos indivíduos aos quais a gente quer atingir enquanto marca e saber se inserir nessas ocasiões, né? Nessas ocasiões da vida dele. E aí sim, se a gente está se inserindo, interagindo de forma relevante nessas ocasiões, sim, a gente consegue construir uma marca, sim, a gente consegue obter fidelidade, preferência dentro de um mercado tão competitivo como esse. Agora, essa fidelidade à marca, ela não extrapola a questão do preço? Porque muitas vezes você nem presta atenção quanto você está pagando realmente naquele produto, porque você foi lá comprar aquela marca, apaixonado que é por ela. Sem dúvida. É um dos benefícios de você fazer investimento nesse tipo de técnica, né? Você investir em branding. Você passa a ter diversas vantagens, inclusive vantagens de valor. Né? Quando você consegue um atributo como esse, de você comprar a marca sem se preocupar, inclusive com o preço, aí realmente você está no nível, está no nirvana das marcas. O Paulo Brandão pergunta também pelo Twitter quais os critérios para dar valor a uma marca. Olha, existem vários critérios. Tem várias consultorias que fazem esse tipo de medição. Tanto tem a britânica Brand Finance, que acho que soltou o último ranking agora em março. Tem também a Interbrands, enfim, tem uma série de empresas que fazem isso. Metodologias têm viés diferentes, você vai ter um tipo de coisa. Agora, na base, o que se avalia, em termos gerais, primeiro assim, o valor de mercado, o valor financeiro, né? Aí vamos falar da parte econômica da coisa, mas você mescla esse tipo de coisa com atributos de marca e diferenciais. Assim, o que faz dentro de um mercado um consumidor escolher uma marca em detrimento da outra e o que isso traz de valor financeiro. Então, cada empresa tem a sua fórmula para chegar a um valor nisso. E, somado a isso, também a parte do que essa marca tem de potencial para o futuro. Né? O que ela pode, quanto tempo ela vai continuar, ela tende a continuar gerando valor. Né? Qual é a expectativa de futuro para ela? Também se cria um índice, um valor nisso, se faz uma conta e aí se atribui esse valor. O que se sabe hoje é que esse valor muitas vezes é muito mais do que os ativos físicos da empresa. Né? Quer dizer, o valor de uma marca, isso daria até para fazer um paralelo com o valor de um ponto de uma loja? Ah, sem dúvida. Porque às vezes a gente não consegue medir isso. Isso. É um pouco parecido, é lógico que é bem mais sofisticado, bem mais complexo,
mas tem algumas similaridades sim. Coloca-se um produto no mercado. Quero construir esta marca em torno desse produto. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer, tenho que dar? Olha, o primeiro passo, existem algumas fases, né? A gente costuma dividir lá na DIA esse processo em duas fases macro, que é a parte que a gente chama do Brand, Heart, Body and Soul, né? Que é a parte de você definir qual a alma, qual o coração e estruturar um corpo para essa marca. E a segunda parte que a gente chama do Brand Experience, que é você criar experiências consistentes em função da alma desse corpo. Então, essa primeira parte do que a gente chama do corpo, da alma e do coração da marca, era dividida numa primeira parte que é o diagnóstico, onde você faz uma série de estudos de mercado, né? Então, você tem pesquisas com o consumidor, pesquisas com o shopper. Lembra que a gente falou que eu sou comprador? Não necessariamente o comprador é o consumidor, né? Então, tem essa parte de entender esses estudos, entender a dinâmica de mercado dessa marca. Tem estudos com público interno, público externo, com prospects, com estudo de concorrentes, estudo de tendências. Tem uma série de estudos que são fechados de acordo com o perfil da marca, do produto e do interesse e da verba da empresa. A partir desses estudos, são cruzados esses dados e é feita uma análise, um diagnóstico da situação atual daquela marca. A partir daí, o que se faz é definir qual é esse código genético da marca, né? Qual é a essência, quais são os valores dessa marca, assim, no que essa marca efetivamente, o que ela transpira, o que ela acredita, né? Definir essa essência para definir assim, qual é a missão então dessa marca dentro dessa empresa, né? Aonde se quer chegar com ela, em função disso, como ela vai se posicionar, e aí vale uma questão para a gente ter bem claro na cabeça, que é a diferença entre posicionamento e imagem. Posicionamento é aquilo que uma marca, uma empresa, um produto diz que ele é. Imagem é aquilo que uma empresa, uma marca, um produto é percebida pelo seu público. Então são coisas inteiramente distintas. Nessa fase, a gente vai trabalhar e definir o que a gente vai dizer que vai ser e como a gente vai se preparar para ser isso, né? E aí o que a gente vai prometer em seguida? A partir daí se estabelece a identidade dessa marca, se cria regras, guias, como vai ser as expressões visuais, as expressões olfativas, de textura, enfim, englobando todos os sentidos, como é que vai ser essa identidade. Aí sim, com essa identidade, a gente prepara o nosso corpo para poder preparar e exalar, porque a comunicação tem que ser exalada de dentro para fora, senão ela não encontra, quando você faz o eco, a pessoa vai entrar em contato com a empresa e não encontra aquilo, há uma frustração. Isso feito, se parte para a parte de experiência. Você vai construir, se definir uma matriz de comunicação que vai estar comunicando isso que a gente quer construir do posicionamento para transformar isso em imagem. Leonardo, levando em consideração a complexidade desse processo para a construção de uma marca e para a gestão dessa marca, isso é apenas um processo para as grandes corporações? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Você pode fazer esse processo, inclusive, na lojinha de esquina, na sua loja de esquina, no seu varejo, no seu restaurante. Não existe limite para isso, não. Você pode ser uma marca sua? Com certeza. A nossa metodologia chama Branding Alive, né? Que é o processo de dar vida para as marcas, né? A gente acha que o processo de criar uma marca é muito similar ao processo de você criar uma celebridade, né? Pois é, agora você traçou aqui um processo bastante complexo. Como é que se faz isso na lojinha da esquina? Não precisa ser na lojinha da esquina, mas como é que se faz isso numa pequena empresa? Olha, primeira coisa é a conscientização do valor da marca. Primeiro passo, importantíssimo, é o gestor, o principal gestor, entender qual o valor que aquela marca pode ter para ele. Pode agregar ao negócio dele isso. Isso é o mais difícil, Milton. Tá? Pela experiência que a gente vem observando, isso é o mais difícil, principalmente para o empresariado brasileiro. As marcas que desenvolvem essa consciência têm ganhado muito dinheiro e muitos clientes fiéis. Fidelizar o cliente é o fundamental, não interessando o tamanho disso, porque eu posso ser um pequeno comerciante, mas eu criar fidelidade, uma relação muito íntima com os clientes e eles me identificarem com uma determinada marca. Quer dizer, isso é um caminho. Isso é um caminho sem dúvida. O processo não vou dizer que é simples, mas também não tem nada de complexo. O conhecimento, a maior parte das vezes, já está dentro do próprio
do lojista ou do empresário. O que ele tem que fazer é conduzir isso aí da forma correta. Então, primeiro, entender quais ocasiões os teus consumidores ou os teus clientes te consomem, acho que é uma coisa importante. Você pode fazer isso simplesmente perguntando para eles e analisando, observando o que eles estão comprando em determinadas horas do dia, quais são as razões, quais são os locais perto de você que compram de você, aonde você se encaixa nesse dia a dia. Você vai perguntar para um dono de uma mercearia, ele, de forma muito intuitiva, vai saber te dizer isso. Ele pode aprofundar e procurar mais detalhes nisso. E aí você pega com isso, começa a desenvolver ações e serviços específicos para atender isso de forma agradável. É aquela coisa, uma vez dos estudos que a gente fez, de conhecimento da cadeia de comunicação e de produtos e de uma das empresas com as quais a gente trabalha, a gente foi falando, como é que você adequa o seu mix de produtos para um pequeno varejista? Aí ele falou, o pessoal vem aqui, pede, se eu não tenho, eu compro. Aí se continua vendendo, eu mantenho. Isso não é um processo complexo. Que é muito óbvio, não tem nada de complexo. Não tem nada de complexo. Um outro exemplo muito bom que eu costumo dar também, e que foi um exemplo que me veio até